Deus não faz distinções raciais na obra de salvação. Um outro tema importantíssimo da época. Esse tema, ele não é um tema que hoje em dia representa grandes problemas. Nós superamos isso. Nós entendemos, entrou na nossa cabeça com relativa facilidade, a ideia de que não há distinções raciais na Igreja de Deus. Nós aprendemos isso. E isso, nós não temos dificuldades em aceitar isso, até por causa da nossa cultura, que tem se insurgido bastante contra racismos, conceitos racistas e tudo mais, muitas vezes de forma errada, né, criando ódio entre as pessoas. Nós vemos isso. Vemos uma luta contra o racismo que consiste de impingir ódio no coração dos negros contra os brancos e dos brancos contra os negros. Está errado. Mas o conceito em si, que é antirracista, está correto, ainda que a forma de combater isso esteja errada. E nós abrigamos isso no nosso coração com tranquilidade. Nós não lutamos com essa verdade de que a salvação independe de questões raciais. Ainda que tenhamos tido problemas de racismo no Brasil, até por causa da escravidão. Em Atibaia é curioso, em Atibaia tem uma rua, e nessa rua, nas extremidades dessa rua tem igrejas diferentes. Tem duas igrejas católicas, a igreja matriz e a igreja do Rosário. São duas igrejas que ficam uma em cada extremidade daquela rua. Uma rua retinha, numa ponta fica uma igreja, noutra ponta outra igreja. E dizem, olha, a matriz era a igreja dos brancos, onde os brancos se reuniam para ali as suas missas. Na outra ponta da rua ficava a igreja do Rosário, que era a igreja dos negros, que os negros não podiam ir na igreja dos brancos. E está lá, na cidade, tem essas duas igrejas, assim, uma de frente para a outra, a distância, a rua, ligando as duas, mas lembrando continuamente todos os moradores que houve esse tempo, existiu esse tempo dessas distinções dentro do cristianismo. E não só no meio católico, mas no meio evangélico também. Nós, até pouco tempo atrás, ouvimos falar de igrejas de alemães, igrejas de letos, igrejas de americanos, igrejas de brasileiros, igrejas de japoneses, igrejas de coreanos. Isso não existe. No Novo Testamento isso não existe. O que existe no Novo Testamento é a igreja de Cristo. E essa igreja é formada por homens novos. Em Cristo não há distinções raciais. Todos desfrutamos da mesma posição espiritual diante do Senhor que nos salvou. Com seu sangue nos uniu, pelo Espírito Santo e nos selou. Somos da mesma família. Então não há nenhuma distinção racial dentro da igreja de Deus. E se alguém abriga isso no coração, se alguém dentro de si tem conceitos de superioridade racial, despreza o outro por causa da sua raça, você tem que lidar com isso aí diante de Deus. Tem que lidar com isso seriamente diante de Deus. Porque isso é pecado. Se você abriga um conceito assim dentro de você, um preconceito contra alguém por causa da raça, seja se você, não importa se você é negro e tem preconceito contra branco, isso existe, ou se você é branco e tem preconceito contra negro, isso existe também, claro, ou outras raças entre si. Se você abriga algum conceito assim, conectado à raça, isso é pecado. Isso é pecado e você deve confessar isso ao Senhor e dizer, Senhor, muda meu coração. Que eu veja cada pessoa, cada indivíduo como uma obra maravilhosa do Senhor. Cada pessoa com todos os seus traços raciais, seus traços físicos, enfim, como uma obra maravilhosa que o Senhor realizou. Uma construção do Senhor no ventre de uma mulher. Uma vida preciosa que eu trouxe ao mundo, a sua imagem e semelhança. É assim que você deve entender cada ser humano que se depara diante de você, independente da sua crença ou do seu comportamento. Basicamente, o ser humano tem dignidade porque é humano, independentemente do local do seu nascimento ou das suas origens raciais. E a igreja, então, em Atos 15, teve que lidar com essa questão também, porque havia uma sensação no coração do judeu de que ele era superior aos demais, não no que diz respeito à questão biológica, mas no que diz respeito a questões espirituais. Nós somos o povo de Deus e os gentios são lixos, são cães, são animais. E isso, então, é quebrado aqui em Atos 15. O apóstolo Pedro realça a realidade de que o Espírito Santo foi dado aos gentios, assim como foi dado aos judeus. Pedro diz em Atos 10, ele não mencionou Atos 10, é claro, ele falou, Atos 10, os gentios receberam o Espírito Santo, assim como nós, os judeus, recebemos em Atos 2. Deus não fez distinções entre as raças, mostrando aí que todos são iguais diante dele.